Boa noite, boa noite. Estamos entrando aqui ao vivo. Eu vou só aguardar meu amigo Cleverson Costa entrar para que a gente possa começar aí o nosso bate-papo. Quem estiver entrando aí, seja bem-vindo. Essa live é uma live especial com o professor Cleverson Costa, uma das maiores autoridades de gestão fitness do Brasil. E a gente vai falar sobre as tendências do mercado fitness publicadas pelo American College e o porquê talvez elas não sejam as melhores referências para tomadas de decisão estratégica, de decisões estratégicas, né, nos negócios fitness. Professor Cleverson, o senhor já está online aí, só solicitar a participação. Boa noite, Fábio. Boa noite, Cleverson. Consegue me ver e ouvir com tranquilidade? Alto e claro, câmbio. Muito bom. Deixa eu até afastar um pouco a câmera aqui, que eu sou gordinho e você é magrinho, cara. Minha cabeça fica parecendo uma abóbora aqui. E tá tudo tranquilo? Tranquilo. Finalmente as chuvas deram um tempo aqui na terra do pão de queijo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós batemos em janeiro o mês que mais choveu desde que começaram os registros históricos dos institutos lá de meteorologia. Nunca choveu tanto em janeiro como esse ano de 2023. Ó, pelo menos aqui no Rio de Janeiro a frequência de chuva está menor que nos outros janeiros, né? Mas vieram com mais força. Então deixa eu ver quem já está conosco aqui. Diogo, Marcelo. Bom, a gente essa live aí, a gente decide agora, essa live aí, a gente vai deixá-la no perfil gravada ou quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, não assiste mais? Porque o pessoal da nossa área está um pouco mal acostumado, né? Ah, não, amanhã eu dou uma olhada lá no perfil deles, deve estar lá de repente, né? Alguma coisa assim, né? Eu particularmente acho que tem que deixar, porque a informação tem que ser não só divulgada, como dispersada, né? Difundida. E tem muita gente que às vezes gostaria de participar, mas está, né, no nosso setor, 8 horas da noite, tem muito lugar que, para falar uma expressão bem mineira, o pau está quebrando. Né? Então... A Clarissa Naglia que falou, sim, tem que deixar. Então tá bom. Clarissa lá de Araxá, boa noite, Clarissa, tudo bem? Só porque você falou, hein? Senão a gente não ia deixar, não. Então vamos lá. Eu vou me apresentar, Cleverson, você se apresenta, tá bom? E a gente toca esse barco aí para a gente poder mostrar por que talvez as tendências, né, do mercado fitness publicadas pelo American College não sejam talvez as melhores referências para quem queira tomar alguma decisão estratégica aí no seu negócio. Eu sou o professor Fábio Cantizano, sou consultor de marketing na área de fitness, esporte e lazer, e meu foco de trabalho é em marketing de conteúdo, né, para o nosso mercado, para o mercado esportivo, e também gestão da experiência do cliente em salas de musculação. Essa parte eu posso apresentar, né, eu e o professor Cleverson fazemos parte de um time, né, de autores que escreveram, né, o primeiro livro do mundo sobre gestão da experiência do cliente em academias. E é um prazer estar aqui com vocês. Professor Cleverson, jogue suas credenciais aí na mesa, que são bem maiores que as minhas, e vamos tocar esse barco aí. Bom, eu não gosto muito de ficar fazendo autopromoção, então vou falar rapidamente, né, para quem não me conhece, talvez, eu tenho aí mais de 2 décadas de experiência dentro do setor de fitness, e coleciono aí, academicamente falando, mestrado e neste momento um doutoramento, como se diz lá em Portugal,
pela Escola de Administração de Economia e Administração de Empresas da Universidade de Lisboa, ainda em andamento, né, e onde o foco do meu estudo é o comportamento do consumidor relacionado ao consumo de serviços de cobrança recorrente, como é o caso das academias, né? E o meu foco, né, a minha pesquisa está direcionada justamente nos determinantes da lealdade em academias de ginástica ou dentro da educação física, o que a gente chama de aderência ao exercício. O que faz as pessoas permanecerem? O que acontece? Começar a fazer atividade física é relativamente fácil, né? Mas permanecer é uma missão quase impossível. Então, eu estudo isso. E aí, já dando pontapé aqui, quando o Fábio fala decisões estratégicas, né? O que é estratégico? Estratégico é aquela decisão onde você vai, que o empresário, né? O empresário, às vezes, o próprio profissional na sua carreira, ele tem que decidir o que não fazer e aquilo que ele vai dar foco, né? Na expectativa de que, nesse que a gente chama em economia de trade-off, né? Nessa escolha, aquilo que ele escolheu fazer vai lhe render os melhores frutos no futuro. Isso é que é estratégia. De decidir qual caminho seguir, qual direção de futuro. O que eu vou abrir mão agora e o que eu vou investir para colher melhores resultados no futuro. E aí a importância, né, como a gente está falando de futuro, de estar sintonizado com tendências. Né? O que são tendências? No próprio relatório do ACSM, o relatório anual, que eu mesmo acompanho, desde 2007, se eu não me engano, quando apareceu o primeiro, ou seja, lá se vão 16 anos de publicação, e durante muito tempo, na verdade tem pouco tempo que eu entendi, para mim, que não é um relatório de tendências de consumo, ou tendências de mercado. Daqui a pouco a gente vai conversar e eu vou explicar por quê. Mas, no próprio relatório do ACSM, tem lá uma definição do que é tendência e do que é moda, né? E tendência é uma mudança marcante, principalmente no comportamento das pessoas, ou na direção onde determinada situação está caminhando ou indo, né? E, nesse sentido, a gente pode começar a falar aqui por que o relatório do ACSM não configura, para mim, um relatório de tendências de consumo, tendências de mercado. Né? Podemos tocar, então, Fábio. Eu vou até postar para o pessoal como é que a gente começou nessa conversa, né? E eu sempre pensei dessa mesma forma, só que eu nunca tive muito hábito, né, de falar isso na internet, que a gente tem muitos colegas, né, não só consultores, mas como proprietários, gestores de academias que estão no mercado há muitos anos, e que, muitas vezes, quando esse relatório é publicado, eles utilizam isso como referência, com a intenção de, muitas vezes, dizer como é que esse mercado vai andar. Eu lembro bem, né, que quando a gente se conheceu pessoalmente, quando eu desembarquei em São Paulo para o lançamento desse livro, né, que a gente escreveu junto com o Marcos Tadeu, que está aqui, e outros autores brilhantes também, e a gente estava almoçando no hotel. O Tadeu está aí. E a gente estava almoçando no hotel, um pouco antes das nossas palestras, né, que a gente ia ministrar, e eu falei com você, cara, o que tu acha desse relatório do American College, quando ele usa esse termo tendência? E na hora você falou, Fábio, para mim isso não é tendência, isso é uma pesquisa de opinião. Então vamos lá, Cleverson. Por que você acha que esse relatório pode estar sendo utilizado de uma maneira talvez equivocada? Vamos lá. Vamos entender como é que é feito essa pesquisa pelo ACSM, e ela vem reproduzindo a forma de coleta da informação ano após ano desde 2007. Então é enviado para milhares de profissionais da área do fitness. Se eu não me engano, o último relatório foram mais de 120 mil questionários enviados, com uma taxa de resposta padrão do setor de torno de 3%, onde são listadas ali 42 o que eles chamam de tendências, mas tem muita modalidade também. E para o respondente, ele vai apontar numa escala Likert,
que é uma escala gradativa, né? Não a que a gente conhece mais, é de 1 a 5, né? Mas numa escala Likert de 1 a 10, qual a probabilidade que o indivíduo acha daquela tendência que está ali listada dentre as 42 ser algo proeminente para o ano seguinte? Então vamos lá. Aí tem lá, por exemplo, treinamento para perda de peso, ou HIIT, por exemplo. Então eu vou dar uma nota. Se eu acho que o HIIT ano que vem vai pegar, se eu acho que de jeito nenhum, eu dou uma nota 1. Se eu acho que vai bombar, eu dou uma nota 10. E aí tem aí uma série de gradação, uma gradação entre 1 a 10, onde todos os respondentes vão colocar aí a sua opinião do que eles acham que será uma tendência para o ano seguinte. Então não está investigando, o ACSM não está investigando o consumidor final. Ele está investigando as pessoas que trabalham no setor e está pedindo uma opinião. Qual é a probabilidade, ou seja, quanto eu acho, numa escala de 1 a 10, que aquela tendência vai se traduzir com força, vai ser proeminente no mercado que eu atuo no ano seguinte. Então não estamos lá vendo, por exemplo, padrões de consumo, mudança de perfil demográfico, né? Outros fatores dentro do escopo do que a gente chama de análise PEST, político, econômico, social e tecnológico. Todo mundo aí já está familiarizado com a análise FOFA ou SWOT, para ficar mais chique, né? Porque a gente faz consultoria, tem sempre que ter umas palavras em inglês, senão a gente não consegue subir o nosso ticket. Né? Mas a análise SWOT aí, ameaças, oportunidades, forças e fraquezas, todo mundo está careca de saber, a maioria, né? Mas tem um outro tipo de análise, leitura, estratégia, de ambiente estratégico, que a gente usa, que chama de PEST, político, econômico, social e tecnológico. Então, a pesquisa do ACSM, ela não envolve uma análise macroambiental para ver mudanças, por exemplo, de perfil demográfico, né? Faixa etária, por exemplo, que é muito impactante no nosso setor. Então, para mim, é uma grande, talvez a maior pesquisa de opinião dentro do nosso setor. É assim que é realizada. São lá listadas 42, na última de 2023, foram 42 tendências ou modalidades, e o respondente vai apontar, numa escala de 1 a 10, a probabilidade que ele acha que aquilo ali vai pegar no ano seguinte. Depois, obviamente, há toda uma compilação, um tratamento estatístico destas respostas, e aí se publica o relatório do ACSM. Mas isso tem uma série de limitações. Então, por exemplo, neste ano de 2023, a exemplo de outros anos, se eu não me engano, que está no topo da lista são os dispositivos vestíveis, né? Eu não sei se a tradução em português fica boa, quem puder ajudar a gente aí numa tradução melhor, mas é Wearable Technologies. Então, Wearable Technologies, eu estou traduzindo aqui livremente como tecnologias vestíveis. Então, pensa aí nos smartwatches, daqui a pouco nós já temos roupas, vestimentas inteligentes que comunicam com os outros dispositivos eletrônicos que a gente usa, né? Os nossos celulares, os nossos relógios, os computadores, etc. Então, dispositivos vestíveis. Ora, se eu estou numa localidade onde eu tenho baixo poder de consumo e um dispositivo tecnológico é caro para ser adquirido, possivelmente eu não vou apontar isso como uma coisa que vai bombar. Se eu estou nos Estados Unidos da América, na Inglaterra, na Alemanha, né, na Europa, na Oceania ou na América do Norte, eu tenho grande chance de apontar isso como uma tendência forte. Então, isso é só para listar uma limitação de uma pesquisa de opinião, sem considerar outros fatores dentro de uma análise macroambiental, macrocontextual. Então, assim, quando a gente pensa, você falou de tendência, que envolve a mudança de comportamento de consumo, e quando você fala assim, essa pesquisa, ela teve 40 questões que foram mais ou menos enviadas para as pessoas darem suas opiniões, né? Quais foram os critérios
na sua opinião, se você teve acesso aí, conversando com alguém, os critérios utilizados para decidir por esses 42 fatores. Quando a gente fala de HIIT, Pilates, personal training, isso são formas de são produtos, né, físicos, tecnologia vestida é um produto físico, o HIIT é um método de treinamento, o Pilates é uma modalidade, enfim, nenhum deles traduz mudança de comportamento, mudança de perfil demográfico. São modalidades, são produtos do fitness. Como é que eles decidiram por esses fatores para que fossem enviar essas 42 perguntas para essa população que respondeu, né, de profissionais? 42, o que compõe essa lista de 42 temas, né? Ora, eu não vi isso, eu não sei. Não, eu não digo nem os 42 temas, mas o que você acredita que possa ter passado na cabeça deles a ponto de listar essas 42 e não outras? Algum modismo, alguma coisa que vem batendo no mercado durante muito tempo? Que, por exemplo, toda hora o HIIT está sempre dentro ali dos 10 primeiros, personal training também, a tecnologia vestível, enfim, isso tudo vai estar sempre nas cabeças. E quando a gente traz aqui para o nosso mercado, por exemplo, o Brasil, por mais que ele seja o segundo maior mercado do mundo, né, em quantidade de academias, em quantidade de academias, porque nem todas elas são contabilizadas. Você tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, academias que estão dentro de comunidades e que a ACAD não tem acesso a essas academias e muitas vezes, de repente, a IRSA não tem como contabilizar essas academias para colocar no relatório. E eu tenho certeza que a população que treina nessas academias, que não é pouca gente, tá, não teria acesso a parte dessas tendências que são listadas pelo American College. Visto que os Estados Unidos é o primeiro mercado do mundo em quantidade de academias, mas ainda é o país que tem a maior quantidade de obesos. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo, mas com um comportamento de consumo completamente diferente dos americanos. Então, assim, eu sempre me contei um pouco na internet para falar sobre essa pesquisa, porque o American College é a referência maior, né, para boa parte dos profissionais de educação física quando a gente fala de treinamento, de diretrizes de treinamento, né? Então, assim, o que você acha que passa na cabeça de quem faz essa pesquisa na hora de elencar esses 42 fatores aí, modalidades, métodos? Olha, eu, né, como pesquisador, eu não sei o critério, né? Qualquer resposta que eu possa dar aqui seria leviana, né? No sentido de, possivelmente, levantamento das modalidades, talvez alguma fonte, porque os Estados Unidos tem uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu, que eles têm capacidade de levantar dados estatísticos muito superior a nós, né? Então, fontes secundárias, primárias que sejam, para elencar essas modalidades. Mas a questão de quando a gente fala de tendências, voltando ao início, é escolher a direção que eu vou dar para o meu negócio, né? Então, quando a gente fala de tendências de mercado, a gente tem que analisar o que e aquilo que eu vou oferecer, né? Todo produto, e aí vamos colocar produto no contexto amplo, né? Alguma coisa que soluciona um problema do cliente. Ele pode ser um produto físico ou um produto intangível, como é o nosso caso, né? Um serviço. Então, um produto físico ou um serviço. Mas, quando a gente pensa em produto, a gente tem que pensar em demanda. Né? Que espécie de problema ou que espécie de demanda aquilo que eu vou oferecer vai atender? Essa demanda é grande o suficiente? Eu consigo impor preços prêmios? Existe uma parcela da população disposta a comprometer parte de sua renda para solucionar esse problema? Então, quando a gente fala no nosso mercado, e aí tem-se muito, ainda falando, né, que nós estamos no mercado da saúde e do bem-estar, mas, na prática, infelizmente ainda, e razão pela qual as academias foram fechadas na pandemia, nós estamos no mercado da estética e da boa forma. O discurso é um, mas a prática é outro. Por quê? O mindset do educador físico e, por extensão, dos empresários, ele está voltado para treinamento esportivo, formas e modalidades de treinamento esportivo.
E os famosos 95% que não estão nas academias, né, eles não querem treinar. E nem precisam. Basta apenas que eles se mexam. Mexeu, salvou a vida do cara. Não vai ficar diabético, não vai ter infarto, vai ter uma série de benefícios aí que vai garantir uma vida longa e livre de doenças. Ele não precisa treinar. Mas o mindset presente nas academias ainda é o mindset do training, do treinamento. Nesse sentido, tem uma tendência muito evidente que as academias simplesmente não estão preparadas porque não tem produto para atender a essa demanda crescente. Por exemplo, a inversão da pirâmide etária. A inversão da pirâmide etária. Nós estamos deixando de ter, na base da pirâmide, né, a grande parcela da população jovem e a população com 50 plus vai ocupar a maior parte da pirâmide. Está deixando de ser uma pirâmide, está virando um quadrado, uma ampulheta. Um funil. Né? O pessoal fala tanto de funil de vendas aí, né? Está exatamente um funil. Está invertendo. Então, a população com 40 plus, 50 plus, ela tem um outro tipo de demanda de serviços de atividade física. E isso é global. Né? Há poucos instantes atrás, antes da nossa live, eu lancei nos meus grupos de distribuição, na minha comunicação eletrônica, uma estatística, que não é estatística, é um dado, né, muito significativo, que é que a expectativa de vida aumenta 3 meses a cada ano. Dado global, comprovado, inclusive, pela evolução da expectativa de vida do nosso IBGE. Hoje, o brasileiro nascido em janeiro de 2023 pode esperar viver, em média, 77 anos. Alguns menos, alguns mais, mas a média é essa. Então, no Brasil, a expectativa de vida tem acompanhado o crescimento da média global, que é aumentar 3 meses a cada ano. Ora, nós vamos ter, então, uma população, a maior parte da população, com mais de 50 anos. E um modelo de entrega de 90% da academia, eu acho que é 99%, tá? Mas para mim não ser injusto com algumas academias que já fazem diferentes, não está desenhado por 50 plus. Ele está desenhado por jovem que quer perder peso e ficar bonito. Então, se eu, falei de estratégia, se eu resolver redirecionar a minha comunicação de marketing, que é horrível das academias, aí o Tadeu bate muito bem nisso, é horrível, o tempo inteiro nós temos corpos sarados inatingíveis nas redes sociais. Né? Barriga trincada e bumbum na lua, o tempo inteiro. Então como é que a gente vai ressoar com o público 50 plus? Então, para começar, a mix de comunicação está errado. Segundo, ainda que a pessoa, empurrada por pandemia, por aconselhamento médico, os médicos estão vendendo para a gente, mas as academias não enxergaram ainda que nós temos esse vendedor nobre trabalhando para a gente. Vende para a gente, mas não tem produto para entregar para a população 50 plus? Não tem. Quando tem, lógico que tem academias, eu faço isso aqui, eu tenho uma aulinha disso aqui para o pessoal 60 plus aqui, né? Sem falar da hidroginástica, mas na musculação não tem produto. Não tem, na verdade, não é só produto. O modelo de prestação de serviço não é adequado para esse público, que é mais maduro e que está, sim, buscando saúde, bem-estar e longevidade. O conceito de exercício higiênico, o exercício para manutenção da saúde, prevenção de doenças, ainda não caiu na cabeça dos educadores físicos e dos empresários do setor. Está todo mundo ainda martelando a tecla do fit. Então, uma tendência aqui, global, é envelhecimento da população. É a maior mudança demográfica que vai gerar negócios para a nossa área. Hoje, atualmente, o público 50 plus, segundo os dados do Instituto Locomotiva, já corresponde a 42% do consumo nacional. E nós não temos produto para quem já consome
42% do que a gente produz, do PIB. Nós não temos produto para isso, nós estamos ignorando esse povo. Só para começar. E aí, apesar da pesquisa do ACSM apontar lá nas tendências programas de atividades físicas para pessoas mais maduras, né? Fitness programs for older adults, né? Programas para adultos mais velhos, né? Eu não sei se eles basearam nisso em programas de ginástica ou em pesquisa de tendência demográfica. Eu não sei dizer. Mas sabe por que eu te perguntei? O que você acha que eles podem ter utilizado como critério para escolher esses 42 fatores, né? Então, assim, eu acho que isso poderia estar claro, inclusive, na pesquisa, na parte metodológica dela. Como eles chegaram a esses fatores, como eles escolheram esses fatores a serem opinados. Pode até estar, mas eu passei batido ou fui incompetente para poder identificar, não sei. A gente pode ter vacilado com relação a isso. Agora, um ponto interessante que você falou com relação ao mix, principalmente a parte de comunicação, uma vez eu fui prestar consultoria numa academia que reclamava muito, né, de não ter muito no seu quadro lá de clientes, né, dos seus clientes efetivos, pessoas cardiopatas, hipertensas, idosas, enfim. A primeira coisa que eu virei para ele foi assim: cara, antes de a gente começar a nossa reunião, você se incomoda de eu dar um treino na tua academia para sentir o clima? Ele, não, claro. Falei, tu acha que pegaria mal tirar a camisa aqui para treinar sem camisa? Ele, pô, Fábio, assim, a gente não permite que treine sem camisa aqui, não. Falei, cara, permite sim. Não permite não. Permite, porque no seu outdoor lá fora tem um cara sem camisa treinando na foto. A propaganda da sua academia tem um cara sem camisa treinando. E uma menina com um top menor que um biquíni e um short menor do que um suquini. Então, assim, e eu já vi post dessa academia, inclusive eu até conversei com ele já melhorou bastante isso. Quando eles falavam de hipertensão arterial, cardiopatia, a imagem que eles usavam para o post era da garotada fitness. Eles não colocavam um pessoal ali que pudesse representar. Então, assim, são duas coisas que o gestor tem, muitas vezes. De colocar um gordinho, como eu, assim, numa propaganda, ou um idoso, com medo de afastar o gordinho ou o idoso no seguinte sentido: o gordinho não vai querer vir aqui para ficar igual a propaganda que eu estou fazendo. Ele quer seguir um modelo, ele quer ficar bem. E se eu botar a foto de um idoso cheio de cuidados aqui, ele não vai querer vir aqui também, porque ele vai querer ser visto como jovem. Então, muitas vezes, usa essa argumentação. Então, quando eu reúno, muitas vezes, um time de gestores, e quando eu falo assim, cara, vocês têm vontade de atender idoso? Claro, a gente cria aqui algumas coisas. Falei, beleza. Eu quero saber, eu já perguntei para por que seu coordenador, quando ele foi para a IRSA, ele fez curso de biomecânica e não assistiu à conferência de negócios? Para que ele foi fazer curso de biomecânica? Se isso é uma coisa que ele pode pegar as atualizações e artigos, e embora o comportamento do consumidor, e muitas vezes ideias de gestão, são atualizadas muito mais rápido. A outra coisa, para de ficar pagando curso de emagrecimento e de hipertrofia para professor. Se tiver que pagar alguma coisa, paga sempre alguma coisa relacionada a grupos especiais. Por quê? Hipertrofia e emagrecimento e treinamento funcional, os professores já pesquisam sobre isso. Eles já buscam informação sobre isso. Que é aquilo que eles gostam. Eles não estudam para atender populações especiais. Se você perguntar na academia aqui, junta aqui todos os professores agora. Se entrarem 10 idosos para treinar aqui agora, todos vocês sabem aferir uma pressão arterial? Todos vocês sabem checar a glicose dessa galera? Quantos tu acha que realmente vão conseguir? Os proprietários que estão aqui assistindo, né? A Clarice até falou, nem todas as academias. Aqui a gente atende. Clarissa, todos os seus profissionais sabem manusear um aparelho de pressão arterial? Ou um aparelho para analisar a glicose? Isso é o básico para a gente atender esse público, que realmente é uma tendência. Exatamente. Só que aí exige toda uma reconfiguração, né? Exatamente. Não precisa, é lógico que a gente tem que pensar em custo e a gente tem que pensar em escala, né? Exato. E principalmente a gente tem que pensar na qualidade do recurso humano que eu vou ter ali comigo. Se eu for medir glicose, eu vou precisar das fitinhas.
Então, será que o cliente está disposto a pagar? Então, tudo entra na conta. Mas o importante é o seguinte, existem, né, mudanças, né, no perfil da população que podem abrir grandes janelas de oportunidades de negócio. Uma delas é a virada da pirâmide etária, que é o envelhecimento da população. Então, você que está nos assistindo aí, já fica com essa aí. Você precisa adequar o seu ambiente, as músicas, o seu serviço, porque quando a gente fala assim, mais idade, né? Como é que é? Os 50 é os novos 30. Novak Djokovic venceu agora pela 22ª vez um Grande Slam e é um dos jogadores mais velhos em atuação no circuito profissional de tênis. E bateu todos os outros, pelo menos 10 anos mais jovens. Então, essa questão do estilo de vida, a gente fazer exercício para poder ficar bem, é uma grande oportunidade. Mas para isso tem que abrir a cabeça. Não vai muito além dos 3 de 15, 4 de 10, 12 para ficar forte. Pois muito bem. Uma outra tendência muito forte, né? Aqui eu vou citar um dado do mercado norte-americano, né? Que é a busca do exercício justamente como para prolongar a vida, né? Essa consciência, ela já está cada vez... A pandemia do coronavírus se viu como um catalisador nesse sentido, né? Ampliando essa impressão, né? 29% dos consumidores no mercado americano hoje já procuram exercícios como forma de ampliar a vida, de viver uma vida mais longa sem doenças. Olha só, quase 1/3 do mercado consumidor. Né? Então, isso é outra tendência forte. Né? Vamos lá. Mais uma tendência muito forte. A mulher como protagonista. A mulher como protagonista. Mas aí, de novo, aproveitando aí a fala anterior do Fábio, tem que comunicar direito com ela. E não é com corpos sarados na rede social, viu, seus empresários? Né? Uma pesquisa realizada na Inglaterra, pelo equivalente lá britânico do nosso Ministério da Saúde, se eu não me engano chama British Council, não estou lembrando aqui o nome certinho, mas é o equivalente lá dos ingleses do nosso Ministério da Saúde. Uma pesquisa deles lá descobriu que 60% das mulheres ficam deprimidas, se sentem mal quando veem imagens de corpos inatingíveis na comunicação das academias nas redes sociais. Então, ao colocar lá a figura de zucchini, né? De biquíni, ou né, extremamente sarada e tal, na verdade, você está espantando o público, 60% do público feminino. Então, mais uma tendência ao aumento da relevância da mulher como mandatória das diretrizes de consumo familiar. Então, isso aí é muito importante, porque você vai direcionar não só serviços, como também a sua comunicação. Vamos lá. Ainda dentro do cenário PEST, Política, Econômico, Social, Tecnológico. Né? Segundo o Banco Mundial, 1/3 do mundo vai entrar em recessão em 2023. Mesmo os países que não entrarem em recessão vão sentir o efeito da recessão global. O que isso quer dizer em termos de negócios, tendências? O consumidor vai apertar o cinto. E qual é a primeira coisa que ele corta do orçamento quando o negócio aperta? Infelizmente, a academia, por se posicionar como um negócio de boa forma para mudar o corpo, ou para menos ou para mais, que é a imagem que as pessoas têm do negócio academia, né? Ora, se o orçamento está apertado, eu ainda não mudei meu corpo, estou lá 3 meses, não mudou nada, né? E a gente não está aí evidenciando outros tipos de benefícios que o indivíduo pode estar tendo. Olha, ele vai cortar. Então, é importante já, empresários, sintonizar para esse possível cenário
recessivo. Recessivo. Então, de novo, PEST, político, econômico, social, tecnológico. Então, dentro da economia, tem-se, né, o Banco Mundial, o FMI, aponta aí que 30% dos países do mundo vão entrar em recessão em 2023. Uma série de motivos para isso. Desaceleração da China e de outros mercados aí grandes, né? Então, isso pode representar dificuldades para fazer negócios. Então, qual é a ação gerencial? Primeiro, focar no meu cliente. É uma ótima maneira de ganhar e deixar de perder. Tentar melhorar a experiência do cliente dentro da minha academia. Então, já fazendo o nosso jabá aí, adquira o nosso livro, tem muita dica preciosa lá. Gestão da experiência do cliente, academias de ginástica. Facilmente você consegue achá-lo na Amazon, no Google, né? Tem formato digital, tem até versão agora em espanhol também. Então, já começa por aí. Entendendo, né, como que eu posso melhorar a experiência do meu cliente. Para quê? Para que num cenário recessivo, eu não entre na lista daquilo que vai ser cortado, que vai ficar de fora. Se realmente a gente conseguir entregar valor, aquilo que tem valor, a gente custa abrir mão. Então, olha só, já 3 tendências aí, ó. Envelhecimento da população, a mulher como protagonista do mercado de consumo e, infelizmente, um possível cenário global recessivo que pode aí respingar para o nosso segmento. Quer ver uma coisa, Cleverson? A gente hoje é reconhecido formalmente pelo Ministério da Saúde como área da saúde, né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente tem que levar em consideração a percepção que o gestor tem, né, do que vem a ser saúde, e principalmente a percepção do cliente. Porque não adianta aquilo que a gente fala, o que adianta é aquilo que o cliente percebe. Então, se o cliente está tendo uma percepção sobre a nossa marca muito diferente daquilo que a gente propaga, então a gente tem um problema de marketing muito sério. Por que eu te falo isso? De alguns meses para cá, toda a palestra que eu venho ministrando, ou treinamento, né, de atendimento, eu pergunto, gente, aqui da cidade de vocês, quais são os maiores problemas de saúde que vocês encontram? E é sempre assim. Falta de remédio, falta de médico, falta de enfermeiro, falta de material hospitalar. Ninguém até hoje citou para mim assim, Fábio, falta academia popular para quem não tem dinheiro para pagar uma academia. Falta quadras, praças com mais atividades esportivas para a população poder cuidar da saúde. Porque o que acontece, Cleverson? A educação física, né, ela poderia economizar milhões na saúde pública se a população fizesse alguma coisa de prevenção, tanto do ponto de vista da hipertensão, da diabetes, enfim. Então, eu criei até na minha cabeça, né, não vou dizer uma metodologia de percepção, mas hoje em dia a saúde ela pode ser percebida, ao meu ver, pela população como a saúde emergencial e a saúde preventiva. O que seria isso? Tudo aquilo que você não tem como adiar ou que você precisa eliminar porque você não está suportando, você vai dar prioridade. Eu vou te dar um exemplo. Tem gente que, não, Fábio, eu não tenho 100 reais para dar numa academia. Mas se o dente dele rachar, ele vai arrumar um jeito de arrumar dinheiro e ir no dentista. Se ele quebrar o pé e tiver que fazer a fisioterapia, ele vai dar um jeito de fazer a fisioterapia. Então, assim, tudo aquilo que é emergencial, ele não abandona, ele dá um jeito. Mas ele tem dificuldade de perceber os benefícios de longo prazo da atividade física. Até porque, Cleverson, a cada ano que passa aqui no Brasil, a cada governo que passa, né, a gente vê que aumenta-se o tempo de contribuição para a aposentadoria. Eu não sei nem se eu vou me aposentar. Hoje eu moro numa casa, eu tenho algumas anilhas aqui, eu tenho uma bicicletinha de spinning, eu treino quando eu posso, porque eu quero brincar. Eu quero brincar com meu filho de 5 anos de idade e eu vou precisar trabalhar mais tempo na minha vida para eu poder viver com qualidade. Então, assim, o que eu quero que os gestores de academia percebam? Nós somos os únicos profissionais da área da saúde que não usam jaleco. Isso já é uma coisa, não é para profissional da nossa área usar jaleco, mas isso já pesa bastante na hora de ouvirem a gente. O outro a gente
fala de saúde do ponto de vista estético, da pessoa se sentir bem, autoestima se olhando no espelho. A saúde ela vai muito além disso. A pessoa ela pode estar com excesso de peso, mas passar a subir escada sem dor. Ela conseguir trabalhar durante o dia dela sem ficar com sono o dia inteiro por conta da tireoide dela que está toda zoneada. Então, assim, falta dentro das academias hoje em dia, eu não vou dizer um comportamento, mas um discurso profissional, talvez até um pouco mais clínico, para ter esse reconhecimento realmente de essencialidade na área da saúde. Porque quando você pergunta para alguns profissionais assim, a academia ela é essencial para a saúde? A academia ela é essencial para você, Cleverson? Para mim? É. Academia não, movimento sim. Eu faço movimento em qualquer lugar. Exatamente. Por exemplo, hoje eu não treino numa academia. Eu treino aqui na minha garagem. Eu tenho 100 kg de anilha, eu tenho barra W, barra longa, eu tenho banco regular, eu tenho bicicleta de spinning e um TRX pendurado. Então são menos 2 consumidores, eu e minha mulher, para dentro de uma academia. Então, quando muitas vezes um gestor fala para mim, não, Fábio, nós somos o segundo país do mundo em quantidade de academia, mas está fraco, o mercado não está crescendo, ele está sim. Para você ter uma ideia, hoje em dia, os profissionais de educação física, eu trabalho há muitos anos com treinamento e desenvolvimento, adoro dar treinamento, eles não querem mais trabalhar em academia porque a academia paga pouco. Então, esses caras já estão criando academias online. Hoje, eu, Fábio, eu crio conteúdo para o blog e redes sociais de uma loja que vende material de fitness para residência e condomínios. Então, por exemplo, eu hoje crio artigos mostrando que é mais vantajoso você treinar em casa do que em academia, porque essa loja, essa marca me paga para isso. Mas se a Clarissa, por exemplo, quiser que eu produza um conteúdo para ela, eu vou mostrar que é muito mais vantajoso a pessoa treinar numa academia. Isso é algum tipo de dualidade de opinião? Não, não é. É que tanto a mensagem da essencialidade da academia, como do movimento, seja lá onde for, em casa, numa praça ou num parque, essa mensagem vai bater na mente daquela pessoa que está precisando daquela comunicação. Então tem espaço para todo mundo. O grande problema é que as academias estão fazendo, sabe o quê? Exclusivamente? Pagando a agência de marketing digital para fazer post genérico e tráfego pago. Né? Que o nome certo seria mídia paga. E o marketing está zoneado. Dentro dessa fala aí, Fábio, tem outra tendência que eu ia de novo. Tendência à mudança no comportamento das pessoas ou uma determinada rumo que a situação está seguindo, né? O aumento do consumo de itens esportivos para a prática de atividade física fora das academias é uma tendência global, que vem na esteira do aumento da conscientização do papel do exercício para prolongar a vida e prevenir doenças. O que vai acontecer, apesar de já ser uma tendência, a questão é que, eventualmente, as academias vão acabar se adaptando por pressão do consumidor. Ao invés de serem proativas, de já surfar na onda com antecedência, né? Ou seja, quem chega primeiro bebe a água limpa, vai ser algo reativo, porque a partir do momento que a demanda exigir, a academia vai mudar a comunicação de maneira natural. Mas essa é uma outra tendência global, né? O aumento do consumo de itens para prática de exercícios físicos fora das academias, que coincidentemente não, talvez não coincidentemente, o American College até aponta, né? Ele chama de atividades outdoor, né? As pessoas querem se mexer, não necessariamente dentro de academia. Então, uma tendência global é aumento de atividades outdoor e, na esteira disso, a venda de implementos, de equipamentos, desde equipamentos específicos, anilha, bicicleta, banda elástica, TRX, até equipamentos tecnológicos como os smartwatches, aplicativos de fitness e tal. O que é interessante destacar que durante a pandemia, os profetas do apocalipse, né, falaram aí que o fitness digital ia obscurecer o fitness físico, né, de tijolo e cimento, né,
passado, foi uma coisa muito pontual, porque não tinha como consumir fitness que não fosse no meio digital, mas uma vez que as barreiras ao comparecimento foram levantadas, né, que não há mais restrição de uso, o fitness de tijolo e cimento vai muito bem, obrigado, e a tendência é que ele cresça sistematicamente nos próximos anos. Por quê? Por quê? Na esteira de diversos outros negócios físicos, né? Há uma pesquisa do Instituto Euromonitor, que é europeu, que diz que quase 40% dos consumidores pretendem consumir, voltar a consumir serviços em ambientes físicos nos próximos 5 anos. Então, é cafés, bares, restaurantes. Então, isso é uma tendência, né? Apesar da mudança da pandemia ter tornado e viabilizado o consumo de diversos serviços por meio online ou digital, o consumo físico ele vai crescer bastante nos próximos anos. E a academia, inclusive, por mais que nós tenhamos, Fábio, tenhamos o conhecimento para podermos nos exercitar fora de uma academia, a maior parte da população, felizmente, não tem esse conhecimento. Felizmente, por quê? Porque vai gerar negócio para as academias. Porque com o aumento da percepção e da conscientização de que eu preciso me mexer para ficar bem, já que eu não vou aposentar tão cedo, tenho que continuar trabalhando, eu preciso de saúde e vitalidade. Onde que eu vou obter isso? Nas academias. Porque não adianta eu comprar a bicicleta e ela ficar lá parada, virando cabide dentro da minha casa. Exatamente. Eu vou falar para você. Os equipamentos estão aqui na minha garagem, tá? Eu faço quando eu posso e não faço na frequência que eu gostaria. Hoje eu sinto falta de estar dentro de uma sala de musculação. Eu que adoro musculação. Né? Aquele ambiente. Eu costumo dizer que a energia do ambiente te impulsiona também. Sim. Então, assim, o que as pessoas não percebem? Elas utilizam esses dados dessa pesquisa como uma regra, né, para poder tomar decisões. E uma outra coisa que as pessoas não percebem também é o seguinte: a IRSA sempre, né, divulga, né, os relatórios mostrando que entre 4% e 5% da população só está dentro das academias. Há um tempo atrás eu tive acesso, né, ao Dia Esporte, que é o diagnóstico do esporte do Ministério do Esporte, a versão de 2013. Eu ainda não vi se tem uma nova, enfim, se eles fizeram uma nova. 2015, se eu não me engano, ou 2016. Então deve ser essa que eu vi. Mostrando que praticamente metade da população era sedentária e a outra metade praticava alguma coisa. Agora, o mais interessante que eu vi não era essa metade. É que a outra metade aproximada que praticava alguma coisa, 71% desse público, aproximadamente, fazia por conta própria. Não fazia com orientação. Então, assim, na cabeça do gestor de academia, ele fica muito preso ainda aos disputar o espaço que atende os 5%, muitas vezes não se comunica, né, com os outros 95%, e também não se comunica com quem pratica atividade física fora da academia, com ou sem orientação, mostrando, por exemplo, por que é essencial estar dentro de uma academia. Sabe por quê, Cleves? Hoje em dia, sim, tá? Se você jogar aí no Google, marketing para fisiculturistas, vai aparecer praticamente só artigo meu, porque só eu falo sobre isso aí na internet. Já teve gente fazendo TCC, me entrevistando, porque só viu fala minha na internet. Então, quando eu digito assim, ó, hipertrofia muscular, dicas, sabe o que aparece? Blog de marca de suplemento, blog tipo o meu, que é o Musculação SR, que é para o público final. Então, assim, que são mídias que sobrevivem da informação, do acesso à informação, onde claramente uma academia poderia estar fazendo esse papel consultivo. Então, hoje, se todo mundo, antigamente, todo mundo sofria, ralava para poder aparecer numa revista, dando uma entrevista. Hoje, todo mundo tem capacidade de criar o seu conteúdo digital. Assim, eu acho que, por ser o segundo maior mercado do mundo, né, por sermos tão avançados e competentes, eu acho inadmissível quando a pessoa vai
consultar na internet uma dica de treino, essa dica de treino não está vindo de uma marca, de um estabelecimento que presta exatamente esse tipo de serviço. Está vindo de uma marca de suplemento que utiliza o exercício físico como ferramenta para potencializar o resultado daquilo que ele vende. Aí já aproveitar a sua fala, o público que vai na internet buscar dica de treino é os 5%. Nós estamos falando aqui de tendências para os 95%. Né? Não, exatamente. Agora, você pensa o seguinte, se esses 5% que estão pesquisando e vão para a academia treinar com essas dicas, ou seja, eu não escuto nem os professores que estão lá, essas pessoas simplesmente entraram naquela academia porque é mais perto de casa ou perto do trabalho. Que a qualquer momento ela pode sair da academia por um outro lugar que é mais conveniente. Ela não entrou naquela academia porque aquela tem a melhor qualidade, que o cara sentiu confiança naquele profissional que estava ali. Eu lembro dos meus anos de sala de musculação, eu cansei de receber xerox de revista Boa Forma, revista Super Treino com a série, e o cara falou, eu quero fazer isso aqui. Tá entendendo? Então, assim, as academias, elas não estão sabendo se comunicar nem com os 5% e nem com os 95%, mas ficam pagando lá ao Google R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, para quando alguém pesquisar academia no bairro e tal, ela aparecer primeiro. Só que ela esquece que o consumidor ele clica pelo menos nos 3 primeiros links para ver qual é a melhor academia. E a academia que ofertar o melhor conteúdo e que mostrar melhor, que inspirar mais confiança, é que vai, não vou dizer seduzir, mas atrair mais aquele potencial cliente. Então foi o que a Clarissa falou aí. Nosso mercado ainda é muito imaturo. Aqui no Brasil, realmente ele é. Por isso é que a gente tem que olhar para a tendência. Vamos lá, para que eu vou ficar martelando no 5%? Existe uma tem que olhar para a tendência certa, para a tendência correta. E não aquilo que as pessoas estão achando que é tendência só porque vem com a bandeira do American College. Não, mas... Entendeu? E eu falo disso de colegas nossos, profissionais da área técnica, com mestrado e doutorado, que sempre ficam ansiosos para vir a publicação e já fazerem uma live ou explicar, porque a tendência do mercado é essa, porque do American College... Sendo que a gente está no Brasil. Essa que é a ressalva, né? Talvez não seja uma tendência de mercado, uma tendência de atividades e na opinião dos entrevistados. Então vamos lá, tendência de mercado, nós estamos vendo aí, ó, de novo, então vamos lá. Mudança da pirâmide etária, especificamente, né, no mundo e Brasil também. Preponderância da mulher na tomada de decisão de consumo. Né? Então, mudar a comunicação, adequar, né? O exercício como meio profilático para viver mais e prevenir doença. Então, se isso é uma tendência, eu tenho que adequar o meu negócio para poder atender a uma demanda. E aí cabe uma análise para ver se o meu modelo operacional atual, se ele atende os 5%, ou se eu já estou mirando nessa onda que está surgindo. Se eu me preparar antes, né, eu vou ter aí melhores condições de me posicionar no mercado. Outra tendência, né, o consumo de implementos fitness em casa, de diversos implementos, equipamentos. Isso é uma tendência. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma tendência de que as pessoas vão procurar estar fisicamente nos estabelecimentos, em especial estabelecimentos relacionados ao lúdico, ao tempo livre. Né? O consumidor atual, na tendência global, ele não está mais tão disposto a sacrificar a vida pessoal por trabalho. Né? Então, já que é uma tendência, né, do consumidor buscar ambientes, empresas, onde eu possa passar bons momentos, então, eu, enquanto gestor de academia, tenho que pensar o meu negócio do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista da entrega de serviços, do ponto de vista do mix de serviços, para que a minha academia seja uma alternativa ao bar e ao restaurante e ao parque. Então, é pensar não em atividades físicas, se é HIIT, se é cross, se é spin, se é cycle, mas
como que esse composto pode estar alinhado com uma demanda de saúde, bem-estar e bons momentos. Né? Outra tendência, que nós já estamos aqui com quase uma hora, acredito que já devamos na verdade, a gente está com 55 minutos. A gente tem 5 minutos aí para uma tendência, poder conseguir fechar. Acho que mais uma tendência relevante para poder destacar é a questão de usar a tecnologia para diminuir o atrito com o cliente. O que é o atrito? A forma de pagar, o quão fácil é renovar meu plano, ou me vincular à academia. Na Inglaterra é 2 vezes mais fácil pedir uma pizza do que comprar uma academia. Eu consigo pedir pizza pelo aplicativo, mas às vezes eu não consigo comprar a academia à distância. Né? Eu tenho que ir lá presencialmente. Tudo bem que presencialmente faz até sentido, mas para renovação não. Então, investir em tecnologia para diminuir o atrito e facilitar a vida do cliente é uma coisa que você, empresário, deve se ocupar e investir, porque nós, consumidores, né, no mundo inteiro, há uma tendência por soluções rápidas e fáceis. Então, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente tem que pensar naquilo que facilita o relacionamento dele e o consumo dele com os nossos serviços, com os nossos produtos. Meio de pagamento é um deles. Né? Ele entrar em contato de maneira fácil. Então, agilizar a comunicação, agilizar a forma de pagar, agilizar a forma de comprar de novo. Né? É inadmissível, por exemplo, que no pleno segunda década do século XXI, ainda tem negócio do nosso segmento que criam barreiras a recebimento com cartão, por exemplo. Exato. Qualquer que seja, ou qualquer outra forma de recebimento eletrônico. Então, se eu tiver que dar pontuar aquela que é a maior tendência, eu vou dizer que é o envelhecimento da população, porque tem uma série de outras coisas na esteira do envelhecimento, a busca por qualidade de vida, a busca por saúde para poder trabalhar com energia, né? A questão do bem-estar mental e da busca por do meu tempo pessoal, da indulgência. Né? O cidadão do século XXI não quer mais sacrificar a vida pessoal por conta de trabalho, apesar de que muitas vezes a gente faz isso. Mas, em geral, há um traço, uma tendência de comportamento do consumidor em valorizar o momento de lazer, e aí as academias podem entrar, né, com muita propriedade para serem uma alternativa de lazer ao bar, ao restaurante, quem sabe até à praia e os parques. Exatamente. Cleverson, a gente tem 2 minutinhos aqui, eu vou finalizar minha fala muito rápido. Foi um prazer falar com você aqui, conversar, é sempre um prazer. Eu não vou fazer nenhum jabá meu aqui, né? Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só vir aqui no meu perfil do Instagram. Eu só quero deixar uma reflexão para o gestor. Quando você falou de que adquirir equipamentos para residência é uma tendência, eu já digo para você que isso é uma realidade. Tá? Então, assim, as pessoas já estão comprando. Essa loja que eu produzo conteúdo, ela está vendendo muito mais agora para as residências depois da pandemia, durante e depois da pandemia, do que nunca. E essas pessoas estão comprando, estão fazendo personal online, com o telefone ali na câmera, no tripé. Então, gestor, tem gente treinando em casa com orientação de personal trainer ao vivo. Explica para essa pessoa por que é muito mais vantajoso treinar dentro da sua academia. Quando você aprender a realmente explicar isso, o jogo pode virar. Cleverson, você tem 1 minutinho aí agora, cravado. Vamos lá. Então, pessoal, agradeço a todos que estão nos ouvindo até agora e sintonizem-se. Né? Quando pensar em tendência, não pensa em modalidade que vai bombar, não. Pensa em mudanças globais que podem gerar um negócio. A principal delas, eu vou repetir de novo, é o envelhecimento da população, porque na esteira desse envelhecimento vem uma série de outros gatilhos que podem ser aproveitados para fazer das academias um grande negócio
agora, nessa década e nas décadas vindouras. Cleverson, foi um imenso prazer mais uma vez. Eu espero que a gente possa fazer outras lives como essa, de preferência com assuntos que são polêmicos, né? Porque se for para falar do jeito que todo mundo fala, eu não quero investir meu tempo. Eu prefiro realmente dar essa chacoalhada junto com pessoas assim como você, cara. Um grande abraço, muitíssimo obrigado. Grande abraço, uma boa noite, até a próxima. Gente, quem assistiu aí, beijo no coração, sigam o professor Cleverson, sigam aqui o professor Fábio Cantizano, que a gente coloca conteúdo legal de graça aí para vocês, que a gente poderia até cobrar. Um abração, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui.